A estátua ancestral foi descoberta por acaso durante a escavação de um túnel na periferia de uma cidade esquecida. Seus olhos vazios miravam o teto da caverna artificial, com as mãos esculpidas em uma postura que parecia de súplica ou maldição, dependendo do ângulo. A pedra negra, de tipo não identificado, sugava a luz como um parasita. O primeiro relatório mencionou vestígios de pigmentos antigos nas órbitas oculares, mas ninguém soube explicar o líquido vermelho que escorria do lado esquerdo do rosto horas após a exposição ao ar. O sangue, pois todos concordaram em chamá-lo assim, coagulava ao toque da pele humana, deixando marcas semelhantes a cicatrizes de queimaduras. A equipe de arqueólogos debateu se isolava ou não a peça. A doutora Ellen, especialista em iconografia pré-colonial, insistiu em levá-la ao Museu Municipal. Seu argumento era técnico, mas sua voz tremia ao mencionar a urgência de entender o contexto ritual. Naquela noite, 3 trabalhadores desapareceram. Suas ferramentas foram encontradas próximas à estátua, cobertas por uma camada de líquido seco. O diretor do projeto ordenou silêncio, citando cláusulas de confidencialidade em contratos que ninguém lembrava de ter assinado. Ellen passou a visitar a figura sozinha, registrando em vídeos criptografados a taxa de evaporação do fluido e a temperatura anômala da pedra. Em uma gravação, às 3h17, a câmera captou um sussurro em uma língua morta há séculos. Usando algoritmos de reconhecimento de padrões, ela decifrou parte da mensagem: a carne é o erro. A pedra é a correção. O arquivo foi apagado acidentalmente 3 dias depois. A aldeia próxima à caverna realizava oferendas na clareira da montanha onde a estátua estava enterrada. Os moradores deixavam frutas apodrecidas e ossos de animais ao redor de estacas de madeira deterioradas. O líder espiritual, um homem de 89 anos com pupilas desalinhadas, afirmava que a obra era uma ferida aberta causada por deuses arrependidos. Sua neta, Yara, contou a Ellen sobre sonhos recorrentes. A figura caminhava sobre raízes que sangravam, enquanto vozes repetiam não pertence a este ar. Ellen ignorou os avisos, atribuindo-os ao folclore local. Uma semana após a instalação da estátua no museu, visitantes começaram a apresentar sintomas: febre baixa, alucinações táteis e uma compulsão de desenhar espirais em superfícies lisas. O segurança noturno foi encontrado desacordado ao lado da estátua, segurando um giz vermelho. Suas unhas haviam crescido 3 centímetros em horas, curvadas como garras. Ellen, que dormia no laboratório, notou que o líquido da figura formava padrões circulares no chão, similares a mandalas astrológicas. Ela injetou uma amostra do fluido em seu coelho de estimação, que desenvolveu escamas translúcidas e um segundo par de olhos antes de morrer. O laudo oficial alegou contaminação por metais pesados, mas o corpo do animal se desintegrou em cinzas durante a cremação. No terceiro dia após a exposição pública, os suicídios começaram. Um professor de história comparada se atirou do terraço do museu após passar horas encarando a estátua. Seu diário continha frases sobre a necessidade de corrigir a carne. Ellen, agora isolada pela diretoria do museu, descobriu que o líquido continha DNA humano desconhecido misturado a minerais encontrados apenas em meteoritos. Ela passou a sonhar com a caverna onde a figura pulsava como um coração enterrado. Em um sonho, uma figura sem rosto entregou-lhe um bisturi de obsidiana e disse: a correção é uma escolha. Ao acordar, tinha cortes simétricos nos braços, formando uma espiral perfeita. Na manhã seguinte, a estátua havia desaparecido. As câmeras de segurança mostraram apenas uma névoa escura no local e uma poça de líquido que evaporou ao amanhecer. Ellen passou a carregar um fragmento da pedra negra, retirado secretamente. À noite, Alaska sussurrava coordenadas geográficas. Ela seguiu até a clareira da aldeia, onde Yara realizava um ritual com os restos dos suicidas. A estátua emergiu do solo, agora com traços humanos reconhecíveis, e estendeu a mão para Ellen. Yara gritou algo sobre aceitar a correção, mas Ellen já havia cravado o fragmento em seu pescoço. O líquido que jorrou era negro, e a figura sorriu pela primeira vez. A cidade desmoronou antes que alguém percebesse a ligação. Os suicídios aumentaram como uma epidemia silenciosa. Professores, médicos, crianças de 12 anos se jogavam de pontes ou se enforcavam em armários, sempre deixando rabiscos de espirais nas paredes ou na pele. Ellen, agora impedida de entrar no museu, começou a andar pelas ruas com a lasca de pedra negra no bolso. A cada passo, a pedra esquentava,
levando-a a becos onde mendigos murmuravam versos de poemas em línguas antigas. Ela descobriu que o líquido da estátua não era só um fluido, mas um organismo capaz de alterar células. Uma noite, em um laboratório escondido, colocou uma gota no próprio sangue. As veias do braço direito escureceram, formando desenhos parecidos com os da figura. Na mesma hora, surgiu em sua mente a imagem de uma civilização subterrânea que usava a correção como punição para os fracos. Na manhã seguinte, o prefeito declarou quarentena, falando em surto de uma doença que destruía o sistema nervoso. Barreiras foram construídas, mas já era tarde. Os primeiros casos de transformação apareceram. Um taxista teve as mãos grudadas no volante, virando uma massa de carne e metal. Uma estudante acordou com dentes crescendo nas palmas das mãos. Ellen, observando de longe, notou que os afetados eram sempre os que tinham visitado o museu. Seu corpo, porém, aguentava, ou pior, se adaptava. Alaska sussurrava mais forte, dando coordenadas que a levaram a um poço antigo na borda da cidade. Lá, encontrou Yara, cujos olhos brilhavam como os da estátua. Você também ouviu, disse a jovem, estendendo uma mão onde raízes negras cresciam sob a pele. Ellen recuou, mas a lasca em seu pescoço queimou, mostrando que sua medula começava a virar cristal. Na floresta, o chão tremeu. Algo enorme se mexia debaixo da terra. A floresta abafou os gritos. Ellen correu, mas raízes negras brotaram sob seus pés, enroscando-se em seus tornozelos como cobras curiosas. Yara riu, um som que se dividiu em múltiplas vozes, e apontou para o céu. As estrelas piscaram, substituídas por padrões vermelhos idênticos aos que Ellen rabiscou em seus cadernos. A lasca em seu pescoço pulsou, e ela entendeu. A estátua nunca fora um artefato, mas um portal. A civilização subterrânea não estava extinta, esperava. Sob a terra, algo rugiu, e o poço secou, revelando uma escadaria que descia até um núcleo de escuridão viva. Ellen sentiu seu DNA se reorganizar nas veias. Células se preparavam para a transformação. Yara, agora mais pedra que carne, sussurrou: eles vão consertar você, como fizeram conosco. Ellen lembrou dos suicidas, das espirais, do líquido que não era sangue. Pensou no coelho com escamas, no segurança com garras, em si mesma, híbrida, imperfeita, errada. Quando a primeira criatura emergiu do poço, uma massa de membros e olhos que não paravam de chorar, Ellen agarrou Alaska. Não havia escolha, só a correção. Ela cravou a obsidiana no coração e caiu de joelhos. Sangue negro encharcou o solo. A floresta inteira tremeu. Alguém, em algum lugar, acendeu uma vela. A escuridão respirou. A cidade foi engolida pelo silêncio. As ruas vazias, antes cheias de vida, agora estavam cobertas por uma névoa espessa que parecia respirar com a terra. Os corpos dos transformados jaziam em silêncio, suas formas deformadas e brilhantes, como se tivessem sido moldadas pela própria escuridão. A quarentena havia falhado, e o que começara como um mistério arqueológico se tornará um apocalipse silencioso. Nenhum sinal de socorro chegou. Os poucos sobreviventes que tentaram fugir foram encontrados dias depois, enraizados no chão ou com as mãos fundidas às paredes, murmurando palavras em línguas mortas. No centro da cidade, a estátua, agora completa e viva, pulsava como um coração gigante enterrado na terra. Seus olhos brilhavam com uma luz vermelha que parecia sangue vivo, e sua voz ecoava nas mentes de todos que estavam perto. Era como se ela não fosse mais apenas uma figura de pedra, mas uma consciência antiga, ansiosa por continuar seu trabalho. O núcleo subterrâneo, revelado pelo poço, estava aberto, e a civilização que dormia lá abaixo já havia despertado. Eles não eram anjos nem demônios, eram algo além disso, uma forma de existência que buscava a perfeição através da correção. Ellen, ainda consciente, caminhava pelas ruínas com a lasca de obsidiana em seu peito, sentindo cada pulsação do portal. Ela não sabia se era uma escolha ou uma inevitabilidade, mas a verdade estava diante dela. A humanidade não era o fim da evolução, mas apenas um erro que precisava ser corrigido. A estátua não era um artefato, mas um convite ou uma ameaça. Ela viu Yara, agora quase totalmente transformada, liderando uma multidão de criaturas que emergiam do solo. Seus corpos feitos de carne e pedra, olhos brilhantes e vozes que cantavam em harmonia com a terra. Eles não queriam destruir, queriam completar.
Quando a última luz do dia desapareceu, o céu se encheu de estrelas que se moveram em padrões familiares, como se estivessem escrevendo uma mensagem para quem soubesse decifrá-la. Ellen, com Alaska em suas mãos, sentiu uma força antiga puxá-la para baixo, para o núcleo que esperava por ela. Ela não temia mais. A correção não era um castigo, era uma libertação. Com um último suspiro, caiu de joelhos, deixando a obsidiana cravar-se profundamente em seu peito. O sangue negro escorreu, e com ele, sua humanidade. A floresta rugiu, e a escuridão acordou. E assim a história da estátua se encerrou, não com um final, mas com uma nova etapa. A cidade, os homens, a civilização, tudo era apenas um capítulo em uma narrativa muito maior. E no fundo da terra, onde a escuridão vivia, algo novo começou a despertar.